Imagine uma sala atemporal, onde o céu parece se unir ao chão, e as estrelas parecem iluminar o ambiente com uma luz serena, mas firme. O silêncio profundo da eternidade domina. E, em um canto desse espaço místico, Platão observa com um olhar distante, profundo, como quem vislumbra algo que está além da visão comum. Em uma cadeira ao lado, Aristóteles está sentado, com as mãos postas em sinal de curiosidade, esperando para ouvir e também para falar. Nessa mesma sala, outros pensadores surgem, como reflexos de eras diferentes, conectados por uma linha invisível de pensamento e reflexão que os une no tempo e no espaço. Lá, São Tomás de Aquino observa as estrelas no teto, procurando nelas as respostas para as questões espirituais que sempre o intrigaram, enquanto Nietzsche, com um olhar penetrante, questiona cada pensamento, cada argumento, com a ousadia de quem já não teme os próprios paradoxos. Platão é o primeiro a quebrar o silêncio com uma pergunta que parecia flutuar no ar, esperando apenas que alguém a formulasse. O que é a verdade? Ele indaga, com a serenidade de quem acredita que ela reside nas ideias eternas, nas essências que estão além do mundo material. Para ele, o mundo que vemos é apenas uma sombra, uma representação imperfeita das ideias puras que compõem a verdadeira realidade. Aristóteles, porém, balança a cabeça, discordando de seu mestre, como já o fizera em vida. A verdade, ele responde, está aqui, ao nosso redor. Ela não é algo além, algo inalcançável. É aquilo que podemos compreender observando o mundo, aquilo que nossos sentidos e nossa razão podem apreender. Essa visão pragmática de Aristóteles provoca um sutil sorriso em Nietzsche, que, com a intensidade de sempre, toma a palavra. Vocês dois estão presos a conceitos antiquados, ele exclama. A verdade não existe como algo fixo, imutável. Ela é uma construção, uma invenção humana, uma ferramenta que usamos para lidar com o caos. Não existe um mundo verdadeiro. Tudo é um eterno devir, um constante vir a ser, onde criamos significados para não sucumbir ao absurdo da existência. Aqui não ouve cada palavra, mas seu olhar permanece focado na imensidão estrelada que parece cobrir o teto daquela sala. Mas, e Deus? Onde ele se encaixa nessa conversa? Ele pergunta, com uma serenidade que apenas a fé inabalável poderia proporcionar. Para ele, todas as respostas estavam em Deus, em um ser superior que transcende o humano e oferece sentido à vida. Nietzsche solta uma risada baixa e desdenhosa. Deus está morto, ele declara, em um tom cortante. Nós o matamos. E é exatamente por isso que precisamos criar nosso próprio sentido, nossas próprias verdades. Deus era a resposta fácil, o consolo que nos mantinha adormecidos. Mas agora, estamos sozinhos. E cabe a nós viver com essa responsabilidade. Esse choque de pensamentos ecoa pelo espaço. Cada filósofo representa uma face de uma verdade que é maior do que qualquer um deles pode compreender sozinho. Platão e Nietzsche se olham com uma certa intensidade, cada um tentando compreender o ponto de vista do outro. Platão insiste na ideia de uma verdade universal, enquanto Nietzsche defende a liberdade de criarmos nossa própria verdade. E assim, a conversa continua, fluindo entre divergências e acordos momentâneos. Enquanto essa troca continua, outro personagem se aproxima. Confúcio, o sábio chinês, que observa a discussão com interesse, mas sem pressa. Para ele, a verdade é menos uma questão filosófica abstrata e mais uma prática, algo que se revela na forma como vivemos nossas vidas e tratamos uns aos outros. A harmonia, ele diz, quebrando o fluxo de uma discussão acalorada entre Aristóteles e Nietzsche, não está em buscar a verdade como um conceito distante, mas em viver de forma que respeite o equilíbrio entre nós e o universo. Seu comentário provoca uma pausa na sala, um momento de reflexão que é interrompido apenas pelo murmúrio quase inaudível de Sócrates, que até então havia permanecido em silêncio, observando e escutando. Eu só sei que nada sei, ele declara, trazendo à tona seu lema. Para ele, a verdade é sempre evasiva, algo que nunca pode ser possuído completamente. São Tomás de Aquino volta a intervir, falando sobre a importância da fé, sobre como a verdade não precisa ser compreendida completamente, mas sim vivida, aceita com humildade e reverência. Esse ponto de vista leva Nietzsche a refletir sobre suas próprias crenças, ou a ausência delas, questionando-se se talvez ele tenha sido rígido demais, se talvez tenha perdido alguma coisa ao rejeitar tão fortemente a fé. E então, como que para encerrar a discussão, surge a figura de Siddhartha Gautama, o Buda, que com um olhar compassivo observa a complexidade de cada pensamento que ali foi apresentado. Ele fala com uma voz suave, porém firme. O sofrimento vem da resistência, da luta contra o que é. Em vez de tentar encontrar a verdade lá fora,
voltem-se para dentro e observem a própria mente. A verdade é algo que cada um precisa encontrar em si mesmo, na quietude do próprio ser. Essa visão traz uma calma estranha ao ambiente, como se, por um momento, cada um tivesse vislumbrado algo mais profundo, uma resposta que não precisa de palavras, mas que ressoa dentro de cada um. No meio de toda essa troca de ideias, há um instante em que todos se calam. Nesse momento de silêncio, eles percebem que, embora cada um tenha uma visão diferente sobre a verdade, todos estão em busca do mesmo fim: entender a vida, encontrar significado e, de alguma forma, alcançar a paz interior. Eles se olham e, pela primeira vez, não há mais conflito, apenas compreensão mútua. Cada um deles, de sua maneira, percebe que a verdade não é algo que se pode definir ou capturar em palavras. Ela é uma jornada, um caminho que todos devem percorrer por si mesmos. Essa reunião atemporal de mentes revela uma lição profunda. Não existe uma única verdade, um único caminho ou uma única resposta. A verdade é multifacetada, como um diamante com inúmeras faces, e cada uma dessas faces brilha de forma diferente, dependendo do ângulo em que é vista. Assim como cada filósofo naquela sala possuía sua própria visão da verdade, também cada um de nós possui a liberdade e a responsabilidade de buscar nosso próprio entendimento, de construir nossa própria vida de acordo com aquilo que acreditamos ser verdadeiro. Enquanto os filósofos se preparam para retornar a seus próprios tempos e lugares, há um último olhar entre eles. Platão sorri, Aristóteles assente levemente, Nietzsche apenas observa com seu olhar intenso e indagador. Todos, de alguma forma, levaram algo dessa experiência, uma nova perspectiva, um pedaço do pensamento do outro que se infiltrou em suas próprias visões. A moral que emerge desse encontro é clara e poderosa. Não se trata de encontrar uma verdade única que governe todas as coisas, mas sim de abraçar a multiplicidade de pensamentos e perspectivas que existem no mundo. Os filósofos começam a se dispersar lentamente, voltando a seus respectivos cantos daquela sala mística e intemporal. Mas antes que a reunião se dissolva por completo, surge uma figura que a todos desperta um sentimento de respeito imediato. É o grande físico e matemático Isaac Newton. Observando calmamente aquele grupo de pensadores, ele é, talvez, o mais emblemático representante de uma mente que acreditava na ordem e na harmonia do universo. Para Newton, o mundo podia ser compreendido por leis universais, imutáveis, que revelavam uma ordem divina em tudo o que existe. Ele olha para São Tomás e murmura, como se compartilhasse um segredo: acredito que, em última análise, o que observamos é apenas uma pequena parte de uma criação muito maior, organizada por uma força que está além de nós. Nietzsche, que ainda guarda o peso de suas próprias reflexões, escuta as palavras de Newton com um misto de curiosidade e ceticismo. Leis do universo, ele reflete. E se essas leis forem apenas convenções que nós, humanos, inventamos para não nos sentirmos perdidos na vastidão do cosmos? E se o universo for apenas um caos indiferente, sem qualquer ordem ou sentido? Sua visão desafia o próprio conceito de Newton sobre o cosmos, e é então que Albert Einstein, que acaba de se materializar na sala, observa a discussão com um interesse especial. Para ele, a realidade é tanto matemática quanto intuitiva. Existe uma ordem natural, mas, ao mesmo tempo, ela se revela de formas que escapam à compreensão linear. A imaginação é mais importante que o conhecimento, ele afirma, oferecendo uma perspectiva que une a ciência com a filosofia. Podemos até compreender as leis naturais, mas será que isso nos permite compreender o porquê de estarmos aqui? O Buda, que permanecerá em silêncio após suas palavras iniciais, agora observa Newton e Einstein, que, em sua visão, parecem preocupados em dissecar o universo, em dividi-lo em partes menores e analisá-las separadamente. Ele respira fundo, com uma compaixão serena, diz: a busca por leis universais é válida, mas o que importa, em última instância, é a experiência direta e plena da existência, o entendimento profundo do que é viver e sofrer. E, ao proferir essas palavras, uma calma parece se espalhar pela sala, como se cada um ali fosse lembrado da importância de viver o presente, de experimentar o agora, sem a necessidade de compreender tudo de maneira absoluta. Nesse momento, surge Confúcio novamente, que observa aquela troca de ideias com uma expressão de curiosidade calma. Ele se dirige a todos e diz: talvez o segredo não esteja em entender o universo, mas em cultivar a virtude, em tratar os outros com respeito e em viver com dignidade e harmonia. A verdade está em nossa conduta e nas relações que construímos. Suas palavras ecoam de uma maneira inesperada em Nietzsche, que se encontra refletindo sobre seu próprio individualismo e sua crítica à moralidade convencional.
Pela primeira vez, ele parece considerar que talvez haja valor em um código de conduta, não imposto pelo medo ou pela autoridade, mas escolhido livremente como um modo de vida. Em um canto, Platão observa esses diálogos e pondera sobre sua própria teoria das ideias. Ele percebe que, embora acredite firmemente em um mundo perfeito de essências puras, talvez essa perfeição também resida nas imperfeições da vida cotidiana, nos conflitos, nas incertezas. E, em um momento de rara humildade, ele admite, mais para si mesmo do que para os outros: talvez a verdade seja mais complexa do que pensei. Talvez ela viva entre nós, na forma das ideias que construímos e das experiências que compartilhamos. São Tomás de Aquino, que até então observava a discussão em silêncio, finalmente se manifesta, voltando a falar sobre Deus como a fonte última de tudo. Para ele, cada uma dessas buscas e ideias é, na verdade, uma expressão da vontade divina, uma maneira pela qual o ser humano tenta se reconectar com seu Criador. Ele argumenta que, mesmo que existam diferentes caminhos, diferentes visões e diferentes verdades, todos esses esforços são, em essência, uma tentativa de retornar a um estado de união com o divino. Aquilo que cada um busca no mundo exterior é, na verdade, o reflexo da busca por algo maior, por uma verdade que transcende o individual. Essas palavras impactam profundamente cada pensador presente. Cada um, com seu orgulho intelectual, seu senso de superioridade em relação aos outros, começa a perceber que talvez a humildade seja uma parte essencial da busca pelo conhecimento. Eles se entreolham, e pela primeira vez, um sentimento de unidade, de reconhecimento mútuo, se instala na sala. Cada um percebe que, embora tenham visões distintas, todos compartilham a mesma inquietude, a mesma busca incessante por significado. Nesse instante, um brilho especial surge no centro da sala, e os filósofos olham, surpresos, para a luz que parece emanar de um ponto central, como se fosse um reflexo da própria busca humana pelo conhecimento. Cada um se aproxima, movido pela curiosidade e pelo desejo de compreender. Platão se inclina, dizendo que vê ali uma representação da ideia perfeita, a essência da verdade. Aristóteles observa o fenômeno com atenção científica, buscando explicá-lo pela lógica e pela razão. Nietzsche encara a luz com um olhar desafiador, tentando resistir à sua influência e manter sua individualidade. São Tomás de Aquino, por sua vez, fecha os olhos e faz uma breve prece, sentindo que aquele brilho é a manifestação de algo divino. O Buda, silenciosamente, apenas observa, sem formular pensamentos, sem criar definições. Ele simplesmente é, presente no momento, compreendendo que a verdade está além das palavras, além das teorias e dos conceitos. E é nesse estado de paz e aceitação que ele parece alcançar um entendimento que escapa aos outros, uma compreensão que transcende o raciocínio lógico e que se funde com a própria essência do ser. Aos poucos, a luz começa a desaparecer, deixando uma sensação de plenitude na sala, como se, por um breve momento, todos tivessem vislumbrado algo maior, algo que vai além de suas próprias ideias e concepções. E, nesse momento final, eles percebem a moral dessa reunião tão improvável. A verdade não é algo que se possa capturar em um conceito único, mas sim uma teia de percepções, interpretações e vivências que se entrelaçam e se completam. Cada um carrega uma parte dela e, ao compartilhar suas visões, conseguem chegar um pouco mais perto de algo mais amplo, mais profundo e mais verdadeiro. Ao deixar a sala, cada filósofo, pensador e sábio retorna ao seu próprio tempo com uma nova compreensão. Eles não são, individualmente, donos da verdade. A verdade é um mosaico construído pelas múltiplas perspectivas que coexistem e se interligam, refletindo a complexidade do universo e a própria profundidade da alma humana. E então, ao retornarem, todos levam consigo a lição de que, por mais que busquemos respostas, há um valor inestimável em fazer as perguntas. A busca pela verdade, afinal, não está apenas em encontrar respostas definitivas, mas em explorar as inúmeras possibilidades, em ouvir outras vozes e em abrir a mente para as verdades que ainda não foram descobertas. Essa jornada é infinita, e é isso que a torna tão valiosa. Essa história nos ensina que a busca pela verdade não é uma corrida para chegar a um destino final, mas um caminho contínuo, onde cada passo revela algo novo e significativo. Que cada um possa seguir essa jornada, com humildade e abertura, sabendo que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a vastidão daquilo que não sabemos e em nunca parar de questionar, de aprender, e de se conectar com a vastidão de ideias e almas que compõem o mundo ao nosso redor.